a Run Week 2023. Essa é a segunda edição, né? Lembrando que é um evento que começou o ano passado, e o objetivo da Run Week é trazer um conteúdo prático, rápido e que possa ajudar todos vocês que atuam no universo corrida de rua, tá bom? Em 2022, na primeira edição, foi uma abordagem mais técnica. E esse ano eu trouxe uma abordagem diferente, né? Eu estava já começando a desenvolver uma pegada mais técnica quando eu falei, pô, não, para. Eu tive alguns insights, né, algumas perguntas de alguns alunos da Universidade da Corrida, e isso me deu um insight. Falei, nossa, peraí, cara, deixa eu fazer uma pesquisa, e dessa pesquisa eu vou me fundamentar em qual vai ser o conteúdo, a temática da próxima Run Week. E aí deixa eu mostrar para vocês todo o processo da pesquisa. Mas antes entenda que todo esse contexto, né, do porquê fazer a pesquisa, do porquê mudar o conteúdo de técnico para um conteúdo mais business nessa Run Week 2023, é em função de uma postagem que eu vi, que é essa aqui, mais ou menos isso, né? Quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. E qual é a sacada? Às vezes você está ali no olho do furacão, você não está entendendo o que está acontecendo por fora, né? E aí o contexto é, cara, fazer mais cursos não vai te deixar mais rico. Você tem que entender como aplicar o conteúdo de um curso específico ou dos cursos que você já fez. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E é isso que eu quero te mostrar, como aplicar aquilo que você já sabe ou aplicar um conteúdo que você possa aprender rapidamente e já colocar em prática, para você ter faturamento, cara, para você ganhar dinheiro. Fica nessa ilusão, e quando eu falo ilusão, é ilusão. Ou melhor, deixa eu melhorar o argumento. Ficar nesse auto-engano de que é fazer mais e mais curso que vai te deixar bem como profissional, não é aí. Não é aí que funciona. E uma coisa eu quero deixar claro, não estou dizendo que não é para estudar. Eu estou dizendo que é para estudar sim, mas estudar de forma aplicada, aonde você vai focar suas forças para ter um retorno dentro da sua profissão, dentro da sua área, tá bom? Esse é o segredo. E por falar em segredo, para entender um pouquinho o contexto, a gente tem que pôr a mão na massa, cara. A gente tem que fazer pesquisa, tem que experimentar, tem que ver o que está acontecendo. Não dá para a gente ir no achismo. Ah, eu acho que é isso, o meu ponto de vista. O nosso ponto de vista pode estar com vários vieses, né, de interpretação. Por mais que a gente tenha uma autoconsciência, estude, faça muita reflexão, isso pode acontecer. E por isso é importante você ter alguns elementos que te ajude a evitar que você entre nesses vieses. Imagina, cara, você está ali anos e anos caminhando, achando que é aquilo, tendo a certeza absoluta, e depois você vê que não é. Cara, você estava com viés. Então o foco, né, o meu foco, a minha missão é evitar que você tenha esses vieses para o seu negócio de assessoria de corrida de rua e que você possa aplicar um conteúdo que seja estratégico, eficiente, seguro e que você tenha retorno financeiro por isso. Tá bom? Então deixa eu te apresentar aqui a revista que rodou em março de 2023. Cara, e assim, foi uma coisa tudo muito rápida. No começo de março já rodou a pesquisa, já obteve os resultados. Fui ali fazer a configuração e agora no final de abril a gente está lançando a Run Week 2023. Então a primeira pergunta, algumas perguntas são perguntas de identificar, né? Identificação para identificar quem é que está ali, qual é o background daquela pessoa, se ela já fez algum upgrade ou não. Então aqui seria formada há quanto tempo, né, em educação física, claro, né, vamos entender isso. Então você percebe que eu tenho ali dois extremos, mais de 10 anos e até 5 anos. Olha só que legal. Aí depois, atua no mercado de corrida de rua. Quanto tempo? Olha só que interessante. Uma crescente muito grande ali. As pessoas estão começando a investir no mercado. Então, se você perceber, eu tenho ali pessoas de mais de 3 anos, ok? Onde tem a maior parte das pessoas é a partir de 3 anos e a partir de 5 anos. Só ali dá mais de 70% dos entrevistados. Mais de 76%, digamos assim, fazer a conta. E ali entre 1 ano e 3 anos você tem uma fatia menor. Então assim, perceba que se você de repente passar de 3 anos no mercado, você consegue evoluir um pouco mais. Pelo menos é o que está me dizendo aqui. E isso reflete o quê? Cara, de repente as pessoas acabam desanimando. Desanimando por quê?
né? Aí seria essa outra pergunta. Qual a sua maior dificuldade hoje no negócio de corrida de rua? Aí, ó, 38% já focaram ali, ter processos claros e definidos do meu negócio. Legal que essas pessoas já entendem que tem um negócio. E perceba ali, uma fatia pequena montar a planilha. Ali, uma vertente também que me chamou a atenção foi treinamento de força para corredores. Ou seja, estão começando a subnichar. E um outro ponto importante também é divulgar o negócio. Mas ter processos claros, e entre processo claro, a gente tem um processo de divulgação. Tá bom? Eu quis separar, mas só para que você entender que a gente pode estar incluindo ali também. Então ali eu já tenho um bom balizamento. Outra pergunta, o que é mais importante no negócio? Corrida de rua. Montar planilha, entender a necessidade do cliente, captar cliente. Cara, entender a necessidade do cliente. Às vezes não é só montar planilha. Aí eu quero que você entenda o seguinte, o teu método tem que te possibilitar montar planilhas de forma eficiente e segura para a necessidade do cliente. Mas depois a gente vai chegar lá, a gente vai ter uma aula falando disso. Na sua opinião, o que falta para você ganhar mais dinheiro com o seu negócio? Corrida de rua. Saber mais sobre conteúdo técnico? Não, todo mundo concordou com isso, né? Então somente 15%, né? 15% das pessoas concordaram com isso, saber mais sobre conteúdo técnico. Somente 15%. E aí você tem mais de 80%, entendeu o que é? Sobre vendas e sobre marketing. Então é muito importante dominar esse conteúdo. Há anos atrás, na época que eu fazia faculdade, um futurista, que eu não me lembro o nome, já tinha falado que no ano 2000, 2010, se eu não me engano, o profissional vai ter que dominar a profissão dele mais pelo menos 2 ou 3 outras competências, se ele for um profissional liberal, que é o nosso caso, né? E aí, as estratégias de marketing são uma delas para nós, que atuamos nesse mercado. Quando eu falo nós, eu já estou há muito tempo nesse mercado. Eu não atuo mais como dono de assessoria, eu tenho alguns alunos, eu tenho alguns atletas de corrida, são poucos, são muito mais amigos do que atletas, né? Eles estão comigo já há algum tempo, são da área de corrida, eu tenho 1 ou 2 só de corrida de rua, os outros são de montanha, né? São 8 no total, 6 de montanha e 2 de rua. E por quê? Eu optei, né, em sair do negócio assessoria de corrida, porque eu gosto muito também da área de consultoria e cursos. Então eu acho um pouco conflitante eu dar aula, entregar metodologias e soluções e também ter ali uma assessoria que provavelmente é um concorrente direto, né, ou indireto. Mas também ter uma certa mobilidade, cara. Palestrar, trabalhar com pesquisa, e com isso eu não conseguiria ficar focado no meu negócio. Então eu optei em ficar na área de consultoria, ficar na área de cursos, porque eu também consigo pesquisar, né, que é uma outra paixão que eu tenho, então eu consigo fazer as 2 paixões que eu tenho, e com isso eu não saio do mercado da corrida. Então por isso que eu saí da assessoria, por isso que hoje eu não tenho mais assessoria, só por conta disso. Né? Quem sabe no futuro acabe saindo da pesquisa e voltando para o mercado. Tudo é possível, né? Mas dentro dessa minha experiência no mercado, desde 2011 com assessoria, então eu não vou entrar aqui das minhas competências como gestor, né? Mas provavelmente a gente fundou a primeira assessoria 100% online, que foi o Maione, eu e meu sócio na época, 100% online, uma assinatura em treinamento de corrida. Depois eu saí, vendi a minha parte dessa empresa, fui para outra empresa, a gente estruturou o Corre Online. Cara, decolamos no Brasil inteiro. Então isso traz muita experiência. E aí eu consigo me conectar muito bem com quem tem um negócio de assessoria de corrida de rua. Então quando eu falo de métodos de treino, são métodos que favoreçam tanto o atleta de forma segura e eficiente, como também o gestor do negócio. Porque, cara, não adianta você ter o treinamento mais embasado cientificamente. Você tem que ter um treinamento que ofereça resultado para o teu cliente, mas também permita que seu negócio possa crescer como negócio, cara. Olha só, tem algumas propostas de controle de treino que é inviável você crescer o negócio. Ter mais de 50, 100 alunos é inviável. Você não tem como controlar isso tudo. Você vai ter que exigir mais ferramentas, mais pessoal, e isso vai acabar matando o teu negócio. E aí, para você utilizar essas ferramentas, você passa a pagar pouco pessoal, ou então ter pouco tempo, e com isso mata a qualidade do teu negócio. Entende a sacada? E aí, com base nesses anos todos de experiência, eu vou apontar para vocês aqui
3 motivos que te impedem de ganhar dinheiro hoje no mercado. Provavelmente é um deles ou uma associação de um ou mais. O primeiro é produto inadequado para o seu público. Vou dar um exemplo. Se você hoje ainda vende treinamentos de corrida de rua, assessoria de corrida de rua, cara, você está fazendo o que todo mundo faz, meu. Então, quando a gente fala de produto, a gente tem que saber criar um produto para o nosso perfil de cliente, que é um cara que quer correr. Mas quer correr o quê? E depois eu vou me aprofundar um pouco sobre isso. Falar só sobre o produto e vou trazer alguns exemplos práticos, né, sobre isso. Falta de posicionamento online e offline. Gente, a assessoria esportiva ainda é um nicho que muita competência técnica do gestor, do dono do negócio. Então, se você não tem um posicionamento claro e definido, cara, você não vai se conectar com as pessoas, com aquele perfil de cliente. E aí, qualquer cliente que corre vai ser um cliente para o seu negócio. E com isso você vai entrar numa puta escassez, cara, de pessoas que treinam corrida. Porque você não vai ter um posicionamento para um público específico que treina corrida. Você quer todo mundo que treina corrida. Então, seja mais específico. Ah, eu tenho que subnichar? Tem, subnichar. Por exemplo, cara, seja um especialista em treinamento de força, seja um especialista em periodização para provas de 21 e 42, monta um programa de treinamento para melhorar os 10K. Você vai ter ali um produto que se conecta com seus clientes de forma externa. E dentro você vai ter um outro produto que se conecte com seus clientes de forma interna para fazer com que a vida dele, o lifetime dele dentro do negócio, aumente. Então tem estratégias muito bem definidas aí, tá? Falta de processos, gente, falta de processos técnicos, e aí a gente está falando da competência da prescrição, processos na entrega, como você formata essa entrega. Não é só mandar a planilha via e-mail, tem todo um processo que deve ser muito bem ali organizado e sistematizado. E processo de oferta, cara. E quando eu falo oferta, é captação de lead, negociação com lead, experiência do lead, até a venda. Se isso não está claro para você, cara, você está sobrevivendo no mercado. Agora, uma coisa eu pude perceber nesses anos, a falta de processos técnicos, a falta de você entender o que você está fazendo de forma técnica, de montar a planilha mesmo, gera falta de confiança. E quando você tem falta de confiança, você tende a copiar o que os outros estão fazendo. Planilhas já prontas, porque é mais rápido, porque você não precisa estudar, entender o que está acontecendo, você simplesmente reproduz. E essa velocidade de querer ter sucesso, a pressa do sucesso, te leva ao insucesso. Nossa, tô filosofando, mas essa é a pura realidade. Então, é muito importante que você tenha um posicionamento. E aí, um outro ponto que eu observo muito sobre as assessorias que copiam as outras assessorias, ou seja, umas copiam as outras, é que elas têm uma necessidade de serem aceitas no mercado. O que é aceita no mercado? Começar a ter cliente. Só que aí, com isso, uma fica copiando a outra. Só que aí você começa a ter clientes. Sim, você começa a ter, só que clientes baixos, números de clientes baixos, que não geram um negócio lucrativo para você. Cara, para você acordar todo sábado de madrugada, para botar tenda, ficar o sábado a manhã inteira, deixar de ficar com a sua família para ter um negócio, o negócio tem que valer a pena financeiramente também, cara. Também. No começo, ok, mas depois de 1 ano, 2 anos, se esse negócio não é rentável, alguma coisa está errada. E não demora para perceber isso, tá bom? Não demora. E aí quando a gente fala de erro, alguma coisa está errada, uma coisa que eu observo muito é erro de conceito, né? Erro de operação. Então assim, um erro muito comum é você não ter uma estratégia. Estratégia que eu digo é estratégia para você montar treino, né? Eu sempre falo isso lá na VO2 Pro, na metodologia VO2 Pro sobre montagem de planilha. Mas se você não tem uma estratégia de crescimento do teu negócio, qual o direcionamento, você acaba, cara, ficando igual a padaria da esquina, abre a porta, quem entra é cliente, mas o cara pode não comprar. Então isso tudo atrapalha o desenvolvimento do teu negócio. E qualquer assessoria que já vem com DNA próprio começa a crescer, a alavancar. E de repente você não sabe por quê, e começa a copiar. E nesse desespero de ser aceito, de ter mais clientes, começa a copiar, mas não sabe por que está copiando. E aí não dá certo. Então vamos entender aqui uns erros quando a gente fala de posicionamento estratégico, né? Erro de estratégia. Né? Então o primeiro erro é quando você não tem uma estratégia. Se você não tem uma estratégia, você já está errando.
E quando você monta uma estratégia, você tem que ter um contexto. O que é o contexto? Quem vai ser meu cliente? Cara, qual o perfil desse cara? O que esse cara vê? O que esse cara ouve? Quando eu entendo esse contexto, quem é o cara, para quem é esse treinamento, para quem é esse produto, eu vou botar meus objetivos e a meta. Né? Meu objetivo, que é o final, e as metas até atingir meu objetivo. Cara, meta 1, meta 2, objetivo. Meta 1, meta 2, meta 3, objetivo. Né? As metas podem ser infinitas, mas o ideal é que você tenha um objetivo final. Meu objetivo é chegar nessa condição, e para isso eu tenho que atingir 3 ou 4 metas. Legal. A meta pode ser parâmetros norteadores para você entender que você está no caminho certo ou não. Então, quando eu falo objetivos e metas, eu estou falando no porquê. Então eu tenho que saber para quem, que é o contexto, eu tenho que entender o porquê que eu estou colocando aquilo, que são os objetivos e as metas, né? Aí eu tenho que ter a tática, que é o que eu vou fazer. Cara, a tática é o conjunto ali de elementos na hora certa. Então é o que eu vou fazer. E a técnica, que é o como. Então se eu não sei quem, porquê, o que e como, cara, eu tô muito ferrado. E aí, olha só, não adianta você querer estudar treinamento de alto rendimento ou trabalhar com variáveis fisiológicas que você tem que ter um puta controle para que ela tenha resultado no treinamento e querer aplicar num contexto diferente, ou seja, técnica num contexto diferente, num contexto errado. Então, pro teu contexto que é um negócio, corrida de rua ali, você tem que ter uma técnica específica, cara. Entenda, 90% ou mais, eu estou aqui chutando, mas 90% ou mais, pela minha observação, dos atletas que correm assessoria, não são atletas que necessitam realmente de uma técnica apurada sobre o VO2, sobre os limiares, para você poder prescrever e ter resultado. Você pode muito bem trabalhar com técnicas, não com variáveis fisiológicas, mas com variáveis físicas, que operacionalmente é muito mais fácil e tem a mesma fidedignidade. Há vários papers que já falam, se você treinar o pace, você melhora a fisiologia. Agora, para você treinar o pace e melhorar a fisiologia, você tem que entender de alguns parâmetros fisiológicos e dos parâmetros metodológicos para treinar o pace. Tá bom? Então, você tendo técnicas corretas, você consegue aplicar no melhor contexto. Ali, ó, se você fosse um atleta de alto rendimento, um treinador de alto rendimento com um atleta de alto rendimento, eu ia usar parâmetros fisiológicos, porque eu ia ter mais controle, mas eu ia ter mais verba, eu ia ter mais tempo, eu ia ter um atleta só. Agora, eu não quero usar a técnica de um atleta para 100 atletas ao mesmo tempo. Não vai dar. Não vai dar. Tá? Eu já tive mais de 100 atletas na assessoria, ou você é bem prático, operacional, para entregar resultado, ou você não tem um negócio. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. E assim, não estou querendo dizer que não use VO2, não use limiares, não use frequência cardíaca. Eu estou querendo dizer que eu vou te sugerir, do meu ponto de vista, né, entenda que todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, da onde, do conjunto de informações e experiências que eu tenho, tá? Que eu tenho, eu te sugiro usar uma estratégia que parametrize o treinamento, que tenha um controle de carga pelo treinamento, por variáveis físicas, porque vai te dar muito menos trabalho operacional. E se você tiver uma competência técnica de fisiologia e treinamento mínima, você já consegue entender o que o atleta necessita. Meu ponto de vista. Beleza? Então, sempre focando o negócio e o método. Sempre. Esse é meu objetivo, cara. Esse é meu objetivo, cara, no Wiki. Esse é meu objetivo na Universidade da Corrida. Sempre, cara, o negócio, o método. O método tem que favorecer o negócio tem que proporcionar que o método desenvolva o atleta. Sempre. Esse é o foco. Tá bom? Por isso que, às vezes, algumas pessoas, pô, mas por que você não usa a frequência VO2? Não, cara, não precisa. Não precisa. Tá? Antes, muitas pessoas me crucificavam quando eu falava isso. Hoje elas já estão aceitando bem, não por minha causa, mas por conta dos artigos que vêm saindo, que vêm sendo publicados de outros pesquisadores que vêm colocando isso. E não tem problema nenhum. Pelo menos eles estão entendendo agora o meu ponto de vista de há 10, 11, 12 anos atrás. Na verdade, isso começou lá em 2009, 2010. Tanto que em 2011 foi a primeira turma de certificação da VO2 Pro. E aí eu te sugiro que você faça como esses mais de 10 mil profissionais que já passaram por aqui. Estude mais os métodos, entenda os métodos aplicados que possa favorecer o seu negócio.
Tudo bem? Então seja bem-vindo ao Run Week 2023. Aqui a gente vai ver produtos, processos e posicionamentos, o que você precisa entender, para ajudar o seu negócio a decolar, né? E eu consigo também te proporcionar o como. Então vou te mostrar aonde você tem como. E é claro, vou te fazer uma oferta sobre a nossa Universidade da Corrida. Se você estiver disposto a entrar para a nossa universidade e a ser mais um profissional de excelência no mercado que consegue viver do que trabalha, ou seja, um profissional da corrida de rua, seja muito bem-vindo ao time. Então aproveita bastante todo esse conteúdo que é gratuito para você e seja bem-vindo aqui ao Run Week 2023. Tchau, tchau, a gente se vê daqui a pouco por aqui.